Você sabe quais são os requisitos para propor uma ação de execução autônoma? Então assiste essa aula de processo civil até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal e nós vamos dar seguimento aos nossos estudos de processo civil. Nós vamos falar sobre os requisitos necessários para a execução autônoma, né? Nós já falamos sobre o cumprimento de sentença, agora nós vamos falar sobre o processo de execução autônomo. E os autores de referência, né, da nossa aula de hoje são a professora Fernanda Tartucci e o professor Luiz Delori, na obra Manual de Prática Civil. Vou colocar o link aqui embaixo para caso você se interesse por essa obra, para caso você queira fazer esse investimento aí nos nossos estudos, né? Note que nós demos uma mudada, porque quase sempre eu preparo as minhas aulas de processo civil com base na obra do Alexandre Freitas Câmara ou do Daniel Amorim Assunção Neves, mas hoje nós temos o Manual de Prática Civil da professora Fernanda Tartucci, né? Uma grande civilista e muito renomada, e do professor Luiz Delori, ok? Então, sem mais delongas, né, os professores Delori e Tartucci, eles nos indicam que poderá o exequente, né, se valer do processo executivo somente se estiverem previstos ao mesmo tempo dois requisitos. Então, vamos supor que um cliente seu, ele te procura, né, no seu escritório com, por exemplo, um cheque, mas acho que quase ninguém usa cheque hoje em dia, né, gente? Mas o cheque, que é um título de crédito, né, consequentemente, ele é um título executivo extrajudicial, te pedindo para propor o processo de execução, né, a ação de execução cabível. E aí, você vai ter que verificar aí, né, a existência de dois requisitos. O primeiro é o inadimplemento, né? O devedor, ele não satisfaz o crédito de titularidade do credor. Ou seja, esse cheque aí, ele tem que já estar vencido, né, com a data de pagamento vencida. Apesar de que o cheque, ele é uma ordem de pagamento à vista e tal, eu não vou nem entrar nessa discussão aqui do direito empresarial, né? A gente sabe que o cheque pré-datado, ele é uma prática de mercado, mas só a título de exemplo aqui, né, a ordem de pagamento, ela tem que já estar vencida. Então, o devedor, ele não satisfez o crédito de titularidade do credor, ok? Inclusive, a lei, ela usa o termo, né, exigibilidade da obrigação. Então, se for, por exemplo, aí saindo do exemplo do cheque, uma nota promissória, ela tem que já estar vencida, né, já tem que ter vencido a data limite para o pagamento. E aí, o outro requisito, né, para propor o processo de execução autônomo é um título executivo extrajudicial. Enquanto o cumprimento de sentença, ele é feito com base em títulos executivos judiciais, o processo de execução autônomo, né, ele é feito com base aí em título executivo extrajudicial, que é este documento, né, que reconhece uma obrigação, no caso, o cheque ou a nota promissória, dentre outros, e possibilita a propositura do processo de execução, ok? E aí, vale lembrar, né, que os títulos executivos extrajudiciais, eles são criados pela vontade das partes, né, eles não dependem de participação do Poder Judiciário. Os que dependem de participação do Poder Judiciário ou do juízo arbitral são os títulos executivos judiciais. Os extrajudiciais estão previstos nos incisos do artigo 784 do nosso novo Código de Processo Civil. Então, nós temos que ter dois requisitos para propor o processo de execução autônomo: o título executivo extrajudicial e o inadimplemento. E aí, a gente tem diferentes, né, tipos de execução. Aqui, a gente vai falar sobre o tipo de execução mais comum, que é o procedimento da execução de quantia certa contra devedor solvente. O que é o procedimento de execução por quantia certa contra devedor solvente? É aquela execução que ela tem como finalidade, né, expropriar bens do executado para satisfazer o crédito
do exequente. Então a gente já viu que nós vimos na aula dos princípios da execução que o devedor ele não responde ao processo de execução com base no seu corpo, na sua pessoa, ele responde com base no seu patrimônio. E aí essa execução, né, contra devedor solvente, execução por quantia certa contra devedor solvente, é o processo de execução que visa expropriar bens do executado, né, para satisfazer o crédito do exequente, ok? Então a gente vai apresentar aqui, né, um passo a passo desse procedimento de execução por quantia certa, destacando aí os pontos principais, ok? Vale lembrar, né, que logo após a distribuição da petição inicial, o exequente ele pode adotar uma providência extrajudicial para evitar condutas lesivas do executado, que serve para ele dar publicidade a terceiros, né, sobre a pendência da execução. Então, o artigo 828 do CPC, ele diz que o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Nós estamos falando da chamada averbação premonitória, que é essa possibilidade, né, de tornar público o fato de que existe uma execução admitida pelo juízo, né, contra o executado, ok? A averbação premonitória está prevista no artigo 828 do CPC. Então, foi distribuída a execução, o juiz aceitou a execução e mandou citar o devedor, você já tira uma certidão referente a isso aí e já corre, por exemplo, no cartório de registro de imóveis, né? Caso você tenha feito aí uma pesquisa prévia sobre a existência de imóveis, né, no nome do devedor e já faz a averbação, tá? Para você fazer o mesmo, por exemplo, no órgão, né, de registro de veículos, dentre outros, ok? Agora vamos ao procedimento da execução por quantia certa. Olha só, primeiramente a petição inicial, pessoal. A petição inicial ela vai ser instruída com o título executivo extrajudicial, né? Tá no CPC, artigo 798, inciso 1º, a linha A. E é necessário que você apresente, junto com a inicial da execução, um demonstrativo do débito atualizado. Tá no artigo 798, inciso 1º, a linha B. Então, você vai apresentar uma planilhinha, né, com o valor do débito corrigido, atualizado, né, indicando aí juros, correção monetária, né, e todos os valores ali de referência que você utilizou para fazer esta atualização. Aí o juiz recebe a inicial, né? Vamos supor que a petição inicial está ok, está correta. O que o juiz vai fazer? O juiz vai fixar, né, no despacho inicial, recebendo, deferindo essa petição inicial, ele vai fixar honorários de 10% sobre o valor da causa. Se houver o pagamento em 3 dias, né, se o executado tiver de boa vontade, os honorários serão reduzidos à metade, conforme o artigo 827, parágrafo 1º do CPC, ok? Se houver embargos meramente protelatórios, né, os embargos à execução é o meio pelo qual o devedor, o executado, apresenta a sua defesa quando ele está sofrendo uma execução. Esse embargo de execução ele é até distribuído por dependência, né, mas ele é um processo autônomo. Ele não é feito no bojo dos próprios autos da execução autônoma, não. Então, se houver embargos meramente protelatórios, né, o juiz ele poderá majorar os honorários para 20%, conforme o parágrafo 2º do 827. Além disso, na própria petição inicial, né, o juiz determina a citação do executado para pagar o débito em 3 dias contados aí a partir da citação, ok? Artigo 829 do CPC. Se não houver o pagamento, né, nós passamos para um outro momento aí,
que é a penhora e avaliação, que é feita pelo oficial de justiça, conforme o artigo 870 do CPC. Dos bens, né, que vão ser indicados pelo exequente, a não ser que, salvo se o executado ele próprio indicar bens que configurem aí uma situação menos onerosa a ele e que não traga prejuízos ao exequente. Artigo 829, parágrafos 1º e 2º, ok? Como eu falei para vocês, existe a possibilidade de, após o juiz deferir a petição inicial, o exequente, promover a averbação premonitória nos registros, né, de bens do devedor referente a essa execução. Então, um outro momento da execução, né, a partir do qual o juiz recebeu a petição inicial executiva, o exequente ele poderá obter certidão da execução, né, identificadas as partes e o valor da causa, para averbação no registro de imóveis, né, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Está no 828 do CPC. E aí, quando o exequente, né, por meio do seu advogado, ele faz essa execução, ele faz essa averbação premonitória, o que ele vai fazer? Ele tem que comunicar ao juízo, ok? Uma vez que deu tudo certinho com a averbação premonitória, ele precisará comunicar ao juízo. Se for realizada a penhora, né, no valor total da dívida, aí o que o exequente vai ter que fazer? Ele vai ter que, em 10 dias, cancelar as averbações, né, dos bens não penhorados, ok? Conforme o parágrafo 2º. Se o exequente não fizer isso, né, o juiz ele vai fazer de ofício, conforme o parágrafo 3º, porque não faz mais sentido manter essa averbação premonitória, né, se ele já conseguiu a penhora do valor total da dívida. E se houver averbação premonitória indevida ou se ela não for cancelada após o exequente conseguir a penhora do valor total da dívida, caberá indenização por perdas e danos, ok? Então o executado poderá pedir a indenização por perdas e danos contra o exequente, ok? Além disso, em um outro momento aí, nós podemos pensar que cabe a inscrição do devedor em cadastro restritivo de crédito. Está no artigo 782 do CPC de 2015. Então, o parágrafo 3º diz que a requerimento da parte, né, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, ok? E aí, naturalmente, o parágrafo 4º diz que essa inscrição ela deverá ser cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer motivo, ok? Lembrando que isso também se aplica ao cumprimento definitivo de sentença. Se o oficial de justiça ele comparecer até a residência do executado para poder realizar a penhora dos bens indicados pelo exequente e ele não encontrar o executado, né, ele fará o arresto executivo dos bens, conforme aí o artigo 830 do CPC. Segundo a jurisprudência do STJ, né, esse arresto executivo ele pode hoje em dia até ser realizado na modalidade online, ok? No caso do processo de execução autônoma, a citação do executado poderá ser feita pelo correio, ok? Artigo 247, e também há menção específica a citação por hora certa e a citação por edital, conforme o artigo 830, parágrafos 1º e 2º do CPC. Então, notem que todas essas modalidades de citação cabem em um processo de execução autônoma. Tem um benefício, né, que pode ser concedido ao executado caso ele não negue que ele deve, né? Aquela história de devo, não nego, pago quando puder e da forma como eu puder. O CPC meio que incorporou isso aí, né? Então, o CPC de 2015, ele diz o seguinte: o executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor devido, ele pode requerer o parcelamento, né, do restante em 6 vezes, com juros e correção. Quando ele faz isso, né, ele está renunciando ao direito de propor embargos à execução,
conforme o artigo 916 do CPC, porque ele reconheceu o débito, ele pagou 30% do valor da dívida e aí ele pode fazer uma petição, né, por meio do seu advogado, naturalmente, requerendo o restante, né, o parcelamento do restante do débito em 6 vezes, né, com juros e correção monetária. Após a citação do executado, né, cabem embargos. Então, a defesa do executado no processo de execução autônoma é feita por meio de embargos à execução, né, o embargos do devedor, que é um processo, como eu falei, autônomo, que vai ser distribuído aí por dependência, né, mas não é uma defesa feita no bojo dos próprios autos. Vamos supor que não seja suspensa a execução, não tenha sido suspensa a execução ou os embargos do devedor foram rejeitados. Neste caso, né, haverá aí uma tentativa de alienação do bem penhorado, ok? Conforme o artigo 875 do CPC. E a execução prosseguindo, né, haverá a tentativa de expropriação do bem do executado, que pode ser de 3 maneiras. O bem do executado, o bem que foi penhorado para garantir, né, a dívida, para garantir a execução, ele pode ser adjudicado ao exequente. Então, neste caso, o exequente ele recebe o bem como forma de pagamento pelo valor da avaliação. Está no 876 do CPC. Em um segundo momento, né, a expropriação do bem penhorado pode ocorrer por alienação por iniciativa particular. Então, o exequente, ele tentará alienar o bem para quem não é parte no processo, ele tenta arrumar um comprador para aquele bem, artigo 880 do CPC, ou, por último, né, será feito aí o leilão judicial, eletrônico ou presencial, e essa alienação, né, é realizada no bojo do processo, conforme o artigo 881 do CPC, ok? A primeira opção vai ser sempre a adjudicação, né, por parte do exequente, entregar o bem para o exequente pelo preço da avaliação, ok? Se não houver êxito, né, passa-se as demais, que são a alienação, né, por iniciativa particular do exequente, o exequente tenta arrumar um comprador para o bem, ou leilão, né, preferencialmente presencial, mas pode ser online, ok? Nós temos, então, o 924 do CPC, que traz para nós, né, as situações que extinguem o processo de execução autônomo. Então, extingue-se a execução quando, inciso 1º, a petição inicial for indeferida, inciso 2º, a obrigação for satisfeita, né, o devedor foi lá e pagou a dívida, inciso 3º, o executado obtiver por qualquer outro meio, né, a extinção total da dívida, ok? Inciso 4º, a execução também pode ser extinta quando o exequente renunciar ao crédito ou quando ocorrer a prescrição intercorrente, ok? Só os aspectos gerais mesmo, espero que vocês tenham compreendido, até mais!